negócio e tecnologia especializada. Empreendedor e INIAC, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e pelos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele é o cara. Aos 82 anos, demonstra uma disposição de menino para brincar de viver. Nosso convidado de hoje é Dilermando Alan Filho, meu pai. Por isso, essa provavelmente é, ao mesmo tempo, a entrevista mais prazerosa e desafiadora que realizei nos meus 32 anos de carreira. Fui obrigado, claro, a deixar a isenção jornalística de lado para bater um papo recheado de muitas memórias que ficarão registradas e eternizadas aqui. Ele construiu uma família com 4 filhos e uma neta. Durante 20 anos, conduziu uma carreira executiva como administrador e engenheiro, principalmente no segmento siderúrgico. Mas com uma rotina pesada de viagens, se sentia triste por não poder acompanhar mais de perto o crescimento dos filhos e estar próximo da família. Decidiu então largar tudo e começar a empreender no ramo de consultoria e dedicar um tempo a fazer o que mais gosta, respirar o mundo da cultura. Ele chegou a cursar o Teatro Escola Macunaíma, se tornou um cinéfilo de carteirinha e acabou se envolvendo com a política, se filiando ao PT, o que levou a assumir a direção financeira do AMB, a convite da prefeita Luísa Erundina, e assinar o projeto de construção do Sambódromo. Depois de 15 anos atuando com um negócio próprio ao lado da esposa Yolanda, foi impactado por uma das muitas crises econômicas que o país atravessou e acabou quebrando. Após enfrentar muitas dificuldades financeiras e mergulhado em um quadro emocional que se tornou ainda mais acentuado por ter um perfil superativo e se sentir sem perspectivas, decidiu fundar, aos 60 anos, o Instituto Crescer, uma organização social que levantou com a ajuda da família e que ganhou uma enorme projeção com a entrada da filha, Luciana Alan, doutora em educação, com especialização em tecnologias educacionais. Dilermando conta que o Instituto Crescer nasceu de uma sementinha plantada lá atrás por ele e minha mãe, quando fizeram, por muitos anos, trabalho voluntário no Amparo Maternal, uma instituição localizada na Vila Mariana, em São Paulo, que acolhe gestantes em situação de vulnerabilidade social. Hoje, 22 anos após sua fundação, o Instituto Crescer desenha e implementa programas sociais na área de educação, desenvolvimento profissional e projetos comunitários financiados por empresas como Microsoft, Itaú Unibanco, CCR, Nestlé, Claro, Copersucar, EDP e CPFL Energia. Dilermando mostra, com muita vitalidade, que a vida começa mesmo aos 60. Feliz Dia dos Pais a todos! Bom, então, esse é o dia em que o jornalista perde completamente a sua isenção, né? Hoje o entrevistado é meu pai, Dilermando Alan Filho, carioca da gema, nascido no Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma. E é um prazer estar com você aqui, pai, para poder contar a tua história. Igualmente, muito satisfeito de estar podendo, né, registrar a história da minha vida, que não tem nada de especial, uma pessoa normal como todo brasileiro, né? Nascido em 4 de janeiro de 1940, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. É isso aí, Né? muito bom. E aí, já logo que você nasceu no Rio de Janeiro, você na infância ainda, vocês se mudaram para o Paraná. Você, o vô e a avó e tia Eliane. Bom, como você lembra, seu avô era militar, tem aí a foto dele, né? Então nós fomos morar no Paraná, onde nasceu sua tia Eliane. Depois nós fomos morar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, antes dela nascer em Santa Catarina, Paraná, Ponta Grossa. E de lá, já tinha eu e ela, nós fomos morar no Rio Grande do Sul, né? Isso em 44. E aí, lá nós adotamos uma moça, que já era mocinha, tinha uns 12 anos, chamada Nelly Ribeiro. Sim, tia Nelly Nelly. Ribeiro Center, que uma pessoa maravilhosa. Era minha irmã de criação, não era de sangue, mas ela era uma pessoa maravilhosa, né? Do Rio Grande do Sul, em 1945, nós fomos para o Rio de Janeiro. Uhum. Seu avô, sua avó e nós 3. Eu, Liane e Deli. Fomos morar no Rio. Por que nós fomos morar no Rio? Porque o seu avô fez o IME, o Instituto Militar de Engenharia, onde ele se formou engenheiro militar civil. Engenheiro militar na especialidade construção civil e fortificações. Lá ficamos até 52, quando ele se graduou.
Em 1952, eu já nessa altura com 12 anos, nós fomos morar em Ponta Grossa, no Paraná, onde ele foi comandar a Comissão de Estradas de Rodagem, que construiu, naquela época, a estrada de Ponta Grossa a Foz do Iguaçu. Ficamos até 59, até 59 em Ponta Grossa, depois Curitiba. Em 1961, eu já tinha ingressado na Escola de Engenharia da Universidade Federal do Paraná e fui para Volta Redonda, para a Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica. Agora, tem uma parte importante nessa fase de Ponta Grossa, que com 15 anos de idade você foi morar em Curitiba para fazer o científico, né, o colegial. Com 15 anos de idade eu saí de casa por opção minha e dos meus pais para fazer um colegial de melhor qualidade, que fui do Colégio Marista. Então fiquei lá 55, 56, 57. E aí ficava morando sozinho, estava numa pensão? Eu morei, passando de uma pensão para outra, é normal. Como todo estudante era assim. Eu acho que ajudou a moldar a minha personalidade, né? Acho que sim. Ajudou porque eu tinha que me virar, tinha que resolver minha vida com 15 anos, né? E aí em Curitiba eu conheci outras pessoas, né? E fui me habituando a morar sozinho, mas com um relacionamento amplo, né? No colégio você faz grandes amizades, como foi com o seu padrinho, Luiz Eduardo Veiga Lopes, né? Uma amizade que eu tenho até hoje, desde 55 até hoje, né? E aí fez os 2 primeiros anos no Rio de Janeiro? 2 primeiros anos em Curitiba e mudei, no Paraná, me transferi para Volta Redonda, na Escola de Engenharia de Volta Redonda, e lá fiquei até me formar, quando me formei em 19 de janeiro de 1963. Foi a primeira turma de engenharia de Volta Redonda? Primeiríssima. Primeira. Quando começou a faculdade. Éramos 33, hoje eu acho que nós somos no máximo 13. Porque as pessoas foram morrendo, né? Na minha idade eu já perdi vários colegas, né? E aí lá você conheceu minha mãe? Lá conheci sua mãe, Yolanda Maria Vaz, que hoje é Yolanda Maria Vaz Alan, que está conosco aqui no Instituto, né, desde a fundação. Ela é, por estatuto, diretora administrativa financeira do Instituto Crescer. Muito bem. Casamos em 21 de setembro de 63, 5 anos antes de você nascer, e depois viemos morar em São Paulo. Nós moramos em São Paulo durante 2 anos. Assim que se formou, veio para São Paulo? Sim, porque eu tinha emprego naquela época, né? Não tinha problema. Toda pessoa que se formava, fosse enfermeira, engenheiro, advogado, saía empregado. E aí foi seu primeiro emprego como engenheiro formado, foi em São Paulo, então? São Paulo, uma empresa chamada Sofungi. Que atuava em que área? Uma fundição. Ah, era uma fundição. Uma fundição. Aí começou a tua história com a siderurgia. Sim, claro. O meu primeiro emprego foi numa fundição. Antes de você nascer, eu estava... já estava em Curitiba daí, né? Sim. Na Sofungi, fiquei lá em 63, 64, 65. Aí fomos para Curitiba, onde lá continuei trabalhando na siderúrgica Guaíra, que é do grupo Gerdau. E lá eu fiquei vários anos. E aí trabalhando na área siderúrgica? Aí continuou na área siderúrgica um bom tempo, até que o seu avô já tinha fundado a Sociedade de Engenharia Planalto e ele me convidou para ir trabalhar com ele. Eu não sou engenheiro civil, né, mas tudo bem, engenheiro sabe administrar. Eu não sei calcular, quem calculava todos os prédios, as pontes, o seu avô era especializado em pontes e viadutos. Mas eu sabia administrar, né? Sabia administrar e trabalhei todos esses anos com ele até 1970. Eu, sua mãe, você e seu irmão fomos morar em São José dos Campos. Porque aí você foi trabalhar no CTA, no Centro Técnico Aeroespacial. Aeronáutico, Aí você tinha 2 anos, né, a Luciana 4, tá certo? E no CTA qual que era a tua função? Eu era pesquisador. Centro Técnico Aeroespacial e IPM, Instituto de Pesquisas Materiais. Certo. Ficamos lá de 70 até maio de 72. Quando, nessa ocasião, através do seu avô, o meu sogro, Luiz Nogueira Vaz, eu fiquei conhecendo o Frederico Amante Neto,
que era proprietário de uma metalúrgica em São Paulo, né? E aí ele me convidou para ir trabalhar com ele e nós viemos para São Paulo. Como era o nome da metalúrgica? Você lembra? Lavre Guarulhos. Ah, Lavre Guarulhos. Lavre Guarulhos S.A. Eu lembro que você trabalhava na Lavre Guarulhos. Aí nós viemos saímos de São José dos Campos, viemos para São Paulo em 72. Só nós 4. Né? Muito bem. Aí ficou trabalhando na Lavre Guarulhos, que era na área de metalurgia. Metalurgia, era. Qual que era a tua função na empresa? Né? A minha função era diretor comercial. Diretor comercial. Que era uma empresa de comércio, né? Comércio de aço plano, aço não plano, tudo aquilo. Fiquei lá até 78. Sim, até 78 na Lavre Guarulhos. Trabalhei. Aí você já estava um pouquinho mais de idade, né? Eu estava com 10 anos. 10 anos. 78 estava com 10 anos. Isso aí. Aí fui trabalhar numa empresa chamada Barefame, de montagens mecânicas. Ela não existe, mas do grupo Bardella. Isso. Quando nós fomos para Caconde, já existiam os 3. Luciana, você e o Diomando Neto. Isso. Eu acho que a semente do Instituto Crescer está nessa época. Por quê? Quando fomos morar na casinha da Rua Caconde, 128, casa 7, eu tinha 40 anos de idade. Quarentinha. O que aconteceu nessa época, né? Que eu fui trabalhar por conta própria. Sim. Eu fui trabalhar primeiro com o nosso grande amigo Jorge Ori, falecido recentemente. Sim. Faleceu agora em 2020, né? E eu tinha já uma inclinação pelo lado de artes. Adorava cinema, adoro até hoje cinema, teatro, essa coisa toda. E eu fui, em 1980, estudar teatro, no Macunaíma, com o Silvio Zilber. Né? Estudei lá, acho que 8 anos de teatro. Bastante. Comecei a desenvolver um lado humano que é extremamente importante, que é a sua conexão com a arte, né? Com a arte. Fiz esse curso de teatro, isso abriu um mundo para mim, um mundo. Né? Foi muito bom, a minha vida mudou muito. Em 1983, eu fundei a Dial Engenheiros Consultores Limitada. Mas e nesse meio tempo, entre você ter saído da Barefame e montar a Dial, que trabalhos você desenvolveu? Autônomo? Autônomo, RPA. trabalhando como autônomo. Recibo profissional Prestando autônomo, consultoria. prestando consultoria junto com o Jorge Ori. Para a área siderúrgica também, principalmente. Para a Cosipa. Para a Cosipa. Principalmente Cosipa, mas para outras também. Para outras também. Companhia Siderúrgica Paulista. Aí eu fundei a Dial, Dilermando e Yolanda Alain Engenheiros Consultores, SC Limitada, e comecei a trabalhar, que você conhece essa parte muito bem. Tivemos projetos com a Nova Dutra, né? CSN. E CSN. Eu lembro bem que dessa tua passagem de vida executiva para empreender e montar a Dial, você tinha uma vida bem estabelecida, num belíssimo apartamento ali na Alameda Franca, nos Jardins. Morava naquele apartamento lá da Alameda 753, Sim. aquele apartamento Grande, enorme, que era pago pela Lavre. Mais Como carro, diretor, mais tudo. me dava carro. E aí você abriu mão disso tudo para poder só faltou me dar virar avião. consultores. Então, acho que está contando aqui, precisa contar por que eu larguei de tudo isso, né? Para ter uma vida mais prazerosa, para ter a oportunidade de conviver com a família. Porque quando você era criança, menor, eu vivia fora de casa. Não assim, eu vivia porque trabalhava, mas vivia pendurado no avião, no carro, tudo. Né? Até 1978 era assim a minha vida. Palavra. Eu fui da época que a gente estava aqui em São Paulo, ia ao Rio, almoçava e voltava para São Paulo a trabalho. Então eu passei muitos anos nesse tipo de trabalho da Lavre que me afastava da família. Né? A década de 80 foi a grande virada da minha vida e da sua mãe. Grande virada. Eu fui me envolvendo com a arte, né, que me dá muito prazer, e nós fomos, eu e ela primeiro, eu depois, trabalhar no amparo maternal.
onde nós conhecemos Dom Paulo Evaristo Arnes, pessoalmente. Tá? O amparo maternal, até hoje existe na Neufund e na Vila Mariana, foi criado pelo próprio Dom Paulo para atender as mães desamparadas, mãe solteira, mãe abandonada, mãe desamparada. Aí está, no amparo, a semente do Instituto Crescer. Que foi quando vocês fizeram um trabalho voluntário. Ela ficou 10 anos ou 12 Fazendo anos. trabalho voluntário. E eu fiquei uns 6 anos. Trabalhando com essas mulheres. E ali está a sementinha do Instituto Crescer. Você dividia seu tempo entre o trabalho voluntário e a consultoria. Sim, tranquilo, eu era autônomo, né? Fazia o que eu queria. Eu ia, uma vez por semana, eu ia no amparo. A gente fala hoje, né, depois da pandemia do home office, mas eu tenho uma lembrança muito clara na casa da Vila ali, que era uma vilinha muito agradável, que a gente morava ali na Rua Caconde, que você um dia chegou em casa com 2 cavaletes, uma tábua de porta, Isso aí. abriu espaço na sala, porque não era uma casa muito grande, era um sobrado era um sobrado de 3 quartos, né? Eu lembro que você e a mãe trabalhavam ali na sala, em home office. Né? Até que eu aluguei, né? Aí aluguei um escritório na Rua Santo Antônio. Foi, ali no Bexiga. Fomos para a Rua Santo Antônio, que era um escritório do tamanho dessa sala, um pedacinho daquela ali, mas ali deu para resolver tudo, porque ali a gente fazia os relatórios, né? Porque o trabalho era feito onde job, os lugares onde eu era contratado, e ali o relatório que sua mãe, muito habilidosa, né? Datilografava, não tinha computador, era máquina de datilografia, os relatórios. Né? Então, tinha uma máquina elétrica grande, uma Olivetti grande, já era elétrica, mas era na datilografia. Ela começou já como elétrica, mas datilografando, né? Era uma pauleira quando não tinha computador, né? Mas aí eu lembro que você comprou um primeiro computador, acho que um IBM. Não, o primeiro computador que eu tive foi um Apple, a caixinha, né? Mas era pequeno, né? Do tamanho desse. E foi ali que eu comecei a trabalhar com você, que você me chamou para ajudar a fazer as gravações das reuniões da CSN, eu fazia os relatórios no MEC. O computador mudou a vida. Tinha uma impressora matricial, e era... Maravilha. E veio e nasceu o fax, que eu já achei aquilo uma maluquice, né? Como é que um papel entra de um lado... Nessa época tinha aí um foi computador inventado e tinha fax. Bom, aí Ficamos depois da muitos Santo anos, Antônio, nós viemos para o escritório na Rua Leandro do Pré, aqui perto, aqui na Vila Mariana, né? Aí tinha, já melhorou, ali tínhamos 2 salas aqui na Leandro do Pré. Ficamos aí um bom tempo, né? Bom, enfim, você lembra, a nossa vida era pular de galho em galho, né? Escritório tinha um agora, depois outro, e residência uma outra, né? Quer dizer, até o ano de 2000, antes do Instituto, eu não tinha nem lugar para morar e nem escritório para trabalhar. Só com o Instituto é que isso foi possível. E aí teve um outro momento importante da tua vida, que foi quando a gente atravessou uma crise financeira difícil. 98. Em 98, né? Estava formado fazia 8 anos, eu me formei em 90. Não, a gente já tinha nossa vida, eu já era casado. Tinha, isso aí. Enfim, já morava fora de casa há muito tempo e tal. Bom, e aí, passado esse momento difícil, veio a semente e a ideia do Instituto Crescer. Estava trabalhando nessa época como autônomo, né? Nessa época, 98, 99, e eu trabalhava com o Sebrae, não sei qual é a preposição certa, com o Sebrae. Né? Porque o Sebrae, ele incentivava muito o trabalho com pequenos empresários. Né? E num desses trabalhos do Sebrae eu conheci uma outra empresa, né, semelhante à minha, em que a pessoa que nós trabalhamos com treinamento, com formação de pessoal, ele virou-se para mim e disse: Lemando, por que você não funda uma ONG? Eu nunca tinha ouvido falar em ONG. O que é isso? A ONG é uma organização não governamental. Eu disse: por quê? Porque você trabalha com treinamento, então a ONG é melhor para trabalhar do que uma empresa. E me deu aquele disquete do tamanho daquele que está
Ali era um disquete de 5 1/4 de polegada, em que tinha todos os estatutos, como é que devia ser. E aí nós nos reunimos, eu, você e a Roselice. Isso, em 2000. No escritório seu no edifício da Nações Lá no Unidas. World Trade Center. Lá no World Trade Center. E lá, sentado no café, nós começamos a rabiscar a ideia do estatuto do Instituto. E o nome do Instituto foi você que sugeriu. Foi ali naquela reunião. Instituto Crescer foi você que sugeriu. Instituto Crescer para a Cidadania, que hoje chamamos de Depois Instituto Crescer. acrescentamos para a cidadania. Muito bem. Só que a gente pulou uma fase importante Qual da tua foi? vida, que foi a tua fase política. Não. Foi depois? Não, foi antes. Foi antes, porque eu falei que a gente pulou. Tá, Teve vamos um voltar. período em que... Política foi o seguinte, em 1985, através de uma pessoa, de um casal, que era jornalista, Jorge também, não era Jorge, mas era Jorge. Esse casal abriu as portas para mim para o Partido dos Trabalhadores. Eu não tinha a menor ideia, porque o filho de general, política para mim era algo assim meio distante. Mas eles, né, me influenciaram no bom sentido, para aderir ao Partido dos Trabalhadores, e assim foi. Em 1985, eu ingressei como filiado do Partido dos Trabalhadores e sou até hoje. Sim. Até hoje eu sou. E foi bem no momento da abertura política, né? Foi. A A abertura começou A em primeira 84. eleição ali, Lula, que foi em 89. Quando faleceu Tancredo Neves, começou a abertura. Isso. Bom, estou até hoje no PT e tenho o maior envolvimento, porque em 1990, a convite de um outro amigo que eu tinha feito, o Júlio Albertoni, eu fui trabalhar com a Luísa Erundina. Fomos. Participou ativamente da campanha dela. Participei da campanha, que foi Criou uma proximidade com a Erundina. A Luísa, ela dormiu numa noite que ela era cidadã e amanheceu prefeita. E o Maluf perdeu na noite. Foi uma virada histórica. Essa noite ela amanheceu prefeita. Foi uma virada histórica, ninguém esperava. Aí eu fui trabalhar com ela, né? Fiquei lá até 93. No AMB. No AIB, Evento Estudio do Estado de São Paulo, que é o conhecido como SP Tours. Você era diretor financeiro, era isso? Eu era o diretor administrativo financeiro. Mas como engenheiro também eu contribuí, porque o AIB construiu o Sambódromo. Foi. Polo de Arte e Cultura da cidade de São Paulo, projeto do Niemeyer, do Oscar Niemeyer. E aí eu fui responsável pela obra, como engenheiro fui responsável pela obra do Sambódromo. A época do AMB foi uma coisa linda, né, na nossa vida. Sim, foi. Porque a gente ia ao Carnaval, ia ao Fórmula 1, e ali eu aprendi, ali foi uma coisa, foi uma escola para mim. O AMB foi uma escola. Uma escola assim, para valer. Eu tinha 50 anos de idade. 50 anos, eu aprendi muita coisa, muita coisa. E aí veio a primeira eleição para presidente. 1989. Foi. Que era Lula versus Lula, Collor, né? Collor. E... 89 já era Collor? Era Collor. Foi o primeiro presidente. Foi. O primeiro presidente eleito. Depois da abertura. O Collor ganhou de lavada. Ganhou Lula. Perdeu. Mas tinha um clima político muito parecido com o de hoje, né? Tinha um clima político muito parecido com o de hoje, né? Muito parecido. Muito o Lula não teve chance naquela eleição. Nenhuma. Mas tudo bem, a gente tem que aprender que em política você vence e perde. E aí ficou, o Collor durou de 90 a 92. Sim. E nesse período você teve um envolvimento bastante próximo com um núcleo, vamos dizer, do PT. Lembra que você chegou aí para Cuba com em 2000. Lula, com Lula. Com a direção do PT. Em 2000 fomos para Cuba num grupo de empresários, 2 aviões lotados, fomos para lá. E eu tive a satisfação, diria assim, de assistir o Lula aqui e o Fidel aqui. Lula e Fidel. Ficamos uns 20 dias em Cuba, em Havana, né? E o Lula dava 10-0 do Fidel.
10-0. É muito mais inteligente, muito mais articulado. Bom, para falar de PT, eu acho que se alongar muito... Não, era só para lembrar que você teve essa fase da vida, que inclusive você trabalhou, que eu tenho né? até hoje, AMB, né? até hoje. Né? Como cidadão, tenho até hoje, estou 100% acreditando com muita fé que o Lula vai ser eleito. Com muita fé. Muito bom. Eu acho que o Brasil precisa disso. Veio o primeiro projeto, então, com o Instituto. Nova Dutra. Através do Evandro Celso Sarubi, que era o presidente da Nova Dutra. Era um projeto em que área, você lembra? Um projeto já era o de relacionamento social. A Dutra é uma concessionária, que não existia ainda no Brasil naquela época o conceito de concessão. Concessão. E ela, como concessionária, que administrava a rodovia, ela tinha muita dificuldade com as cidades chamadas lindeiras. Lindeira quer dizer as cidades que estão construídas à margem da rodovia. Então tinha muito conflito de interesses entre a Dutra, a Nova Dutra, no caso, o nome da empresa é Nova Dutra, e os prefeitos. Muito dificuldade de relacionamento, né? Porque os prefeitos achavam que eles tinham que tirar vantagem da Dutra. Né? Eu olhava a Dutra e já via ali os cifrões. Vamos arrancar o couro desse povo aqui. Aí eu fui contratado, o Instituto Crescer foi contratado pela Nova Dutra para mediar o conflito entre a empresa e os prefeitos das cidades mineiras. Foi isso. Assim é a origem do Instituto em termos de contrato, o primeiríssimo Nova Dutra. Aí, isso desenvolve o ano 2000, 2001. Em 2002 surgiu a grande oportunidade do Instituto Crescer, que foi a Petrobras. Né? A Petrobras, você lembra disso, quando eu tinha adial consultores, eu tinha prestado serviços para a Petrobras, né? Serviços de planejamento, aquela coisa toda, e criei um certo relacionamento com os diretores da Petrobras, um certo respeito até pela seriedade, e aí, num determinado dia de 2002, me chamaram no Rio de Janeiro. E lá fui eu para o Rio, cheguei lá e disse assim, mano, nós precisamos que você organize um projeto para nós chamado OBATI, tá? Oleoduto Barueri-Utinga. Mais uma vez parecido com a história do Nova Dutra, que era para mediar os conflitos entre a Petrobras e os moradores ao longo do oleoduto. Conflito total e absoluto. Porque as pessoas construíam as suas casas, né, as suas casinhas modestas, em cima do duto. Então o sujeito chegava de noite, dormia, o duto aqui e a caminha dele aqui. Né? Era complicada a coisa, porque podia... Chegou a ter acidente em Barueri, né? Aí houve o tal do acidente em Barueri, exatamente, houve um vazamento de gás. Em Barueri chegou a haver mortos, feridos? Acho que não, houve um acidente que foi controlado, houve um risco muito grande de ter havido uma grande explosão, mas foi controlado. Quando eu entrei no projeto em campo, era para isso. Então a gente fazia reuniões nas escolas. Nas escolas, era assim. Nós íamos para as escolas com o maior prazer cediam o espaço, e a gente convidava as lideranças comunitárias para discutir a necessidade de tomar os cuidados que merece um oleoduto. Né? Não pode acender fogueira, não pode fazer churrasco em cima do oleoduto. Né? Eles faziam, claro, eles não sabiam, eles não tinham noção do que era. Estava o oleoduto aqui, o cara botava a churrasqueira aqui. Né? Não explodiu porque Deus não quis que explodisse. Bom, aí nós começamos. O projeto do Petrobras durou 2 anos e meio. Ele foi um projeto de educação ambiental, né? Educação ambiental e social. Não sei qual veio primeiro, social e ambiental. Né? Bom, aí nessa ocasião, o projeto era gigantesco, porque não dava, era muito areia para o meu caminhãozinho, como a gente diz. Né? E eu chamei
Conhecia já a Miriam do Alíbia nessa época, né, que era também minha colega de PT, Instituto Ecoar. Convidei ela para a gente fazer junto o projeto, a proposta do trabalho com a Petrobras. Né? E aí, finalmente, na vida, fazia até um escritório próprio. Primeira vez na vida que eu tive um escritório próprio. É importante dizer que você tinha 60 anos, né? Exatamente. Quando você constituiu o Instituto, você é de 1940, Instituto de 2000. 4 de janeiro. A vida começa aos 60, então. Ou recomeça. Para mim começou aos 60. 4 começou. de janeiro de 2000, eu completei 60 anos e fundei o Instituto em 20 de outubro de 2000. Uhum. Virou a minha vida. Foi. Pro bem. Virou pro bem. Estamos aí até hoje, 22 anos já. E como as coisas se conectam, né? Porque teve um trabalho voluntário lá atrás, envolvimento com o Partido dos Trabalhadores, com um partido mais de esquerda, com visão social, até você constituir uma caldo ONG, né? que deu o Instituto. E em 2000 nasceu sua filha. Foi, nasceu a Isabela. 13 de março de 2000 nasceu a Isabela. Foi. 2000 foi a virada. Duas viradas na minha vida, acho que em 1980, quando eu fui trabalhar por conta própria, que fui estudar teatro, estudar cinema. Foi uma, né? Abriu um mundo para mim. E em 2000, com a fundação do Instituto, que está aí até hoje, está aí, é o Instituto. Em seguida, a gente convidou a Luciana, sua irmã, para vir trabalhar. O tempo todo a mãe trabalhando, né? A Yolanda trabalhando com você, desde a DIAL lá atrás, né? Com o Instituto, ela junto contigo. Em 2000, nós convidamos a Luciana para trabalhar 2002, né? 2000 foi a fundação do Instituto. Desculpe, 2002. Na verdade, ela veio para cá no início de 2003. Aí a sua mãe já estava formada em psicologia. Fazendo faculdade. Aí ela continua até hoje, ela é diretora administrativa financeira, ela que assina contrato, tem o direito a assinar, tem tudo. Mas com a vinda da Luciana, aí começou a desenvolver, né? Porque sua irmã doutora em educação pela USP, né? Então veio a Microsoft. Foi. Isso em início de 2003. E aí foi indo. Microsoft, depois Vale do Rio Doce, que foi gigantesco. Vocês fizeram pelo menos 2 projetos com a Vale, né? Um primeiro com... Não, foram vários. Foram vários, mas o primeiro foi com o pessoal das ferrovias, né? Com os maquinistas. Sim. Mas depois teve outros. Mas foi um projeto bonito porque foi o começo vamos dizer assim, das máquinas, né? Nas ferrovias, dos trens começaram a ser mais informatizados. E os condutores de trem não tinham conhecimento de tecnologia, não tinha preparo informático, e vocês criaram um curso, né, de microinformática, de nosso grande amigo Fábio, que está até hoje conosco, né? Fábio Stefanini. Stefanini está até hoje. E precisava moldar e construir um projeto de educação de maquinistas no computador. E ele desenhou isso, né? Em CD-ROM. Então a gente ia para Belo Horizonte, para São Luís do Maranhão, para Vitória, em vários lugares, e chegava lá numa sala um pouco maior, que reunia umas 20, 30 pessoas, cada um com o computador. Vale era poderosa. Botava um disquete ali, aparecia na tela o treinamento do maquinista. Já era um CD-ROM. CD-ROM. Treinamento. CD-ROM. Né? E aí o treinamento do maquinista, como é que você deve manobrar o trem, quais são os sinais que deve respeitar. O projeto era lindo. Já era um treinamento multimídia. Já era um treinamento multimídia. O Fábio Stefanini é muito competente, né? Ele foi muito bonito, o projeto da Vale foi lindo. E depois veio um outro programa com a Vale que foi relacionado à formação dos jovens aprendizes. Sim. Aí foi um grande projeto. A Vale foi desdobrando. Que era a ideia desse projeto dos jovens aprendizes era preparar os jovens das comunidades próximas, onde a Vale tinha planta, para trabalhar na Vale. E a gente fazia a gestão de toda essa formação, né? Nessa época surgiu, em consequência da Vale, surgiu a MRS. Sim. Né? Uma ferrovia. MRS Logística. Aí não era treinamento de maquinistas, não era. A MRS era, de novo, relação com as cidades lindeiras. Por quê?
A MRS é antiga, não é antiga porque a Central do Brasil já desapareceu há muitos anos, mas fazia o trajeto, até hoje faz, hoje chama-se Rumo. Hoje a empresa chama-se Rumo. Ela fazia o trajeto Rio-São Paulo, São Paulo-Belo Horizonte, e lá para o sul e tal, e de novo conflitos. Conflitos com as cidades inteiras, com Lorena, Pindamonhangaba, Taubaté, Caçapava, São José dos Campos, Resende, tudo isso. A ferrovia passa no meio das cidades. E as pessoas simplesmente se matavam, que atravessavam. A ferrovia passa no meio daqui na rua, né? Ela vinha apitando não, uma sirene fortíssima. Mas mesmo assim as pessoas se matavam com maior facilidade, ciclistas, até automóvel. Porque tinha uma coisa, eu aprendi tanta coisa na vida, né, que tem uma coisa que vale a pena lembrar. O trem, o comboio de trem, se ele vê a 500 metros um obstáculo, esquece. Não vai parar. Não para, mas não para mesmo. Entendeu? Então era assim, as pessoas que não tinham noção, infelizmente não tinham noção, que não foram educadas para isso, então, Deus me livre que fosse um ônibus escolar. Passava em cima da pista, assim, ou dava um pane no ônibus, o trem vinha e não tinha gente, matou muita gente. E nós então passamos a orientar. Fazer um trabalho de educação. Educação de novo, que aliás isso tudo é educação. Educação e tecnologia. Exato. Aí com a entrada da Luciana trouxe muito essa vertente da educação, né? A Luciana trouxe, a Luciana é sua irmã, minha filha, extremamente competente. Foi. Né? Muito. Até hoje ela é competente. Ela que segura o Ela é rojão. competente até hoje, e trabalhadora também, como você também é trabalhador, graças a Deus. Gramamos, comemos o pão que o diabo amassou. O tempo inteiro fazendo proposta para concorrências. Só por uma questão. 2002, 2003. E aí concorrência, perdia tudo, até que conseguimos. A Vale. A Microsoft, enfim, mas um grande projeto. Microsoft, Petrobras, Nova Dutra, Microsoft, Petrobras. Não, a Nova Dutra a Luciana não estava. A Luciana entrou com a Microsoft. Foi. Os projetos do Instituto eram espalhados pelo Brasil inteiro, né? Inclusive fora do Brasil. No caso da Vale, a gente chegou a fazer Moçambique. Norte a sul. Norte a sul. No caso da Vale, chegou a fazer São Luís do Maranhão, Vitória, Belo Horizonte. Sim, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e assim por diante. E com a Vale a gente teve projeto em Moçambique, em Oman, teve projeto até no a história exterior. de Moçambique. Moçambique era uma ferrovia também. Porque em Moçambique a Vale tinha minas de carvão. Moçambique foi um projeto igualzinho de minério de ferro aqui no Brasil, que era também educar, capacitar os maquinistas moçambicanos que vinham para o Brasil, ficavam hospedados aqui, recebiam treinamento, voltar para a África para poder operar as locomotivas. Né? Muito que bom. mais? Estamos esquecendo o quê? E são muitos projetos ao longo de 22 aí tem anos. Hoje, né? Tem Fundação Nestlé, Neo Energia, meu Deus, Copersucar, CPFL. Bom, aí eu estou capaz até de E esquecer. nesse momento estamos retomando um projeto com a Vale também. Então. Vamos voltar a trabalhar com a Vale depois de alguns anos. Um projeto muito grande. Cláudio, muito eu acho o seguinte, Deus nos abençoa, a família, com o meu casamento, que vou completar 59 anos de casado agora, no dia do seu aniversário, 21 de setembro. 21 de setembro. 21 de setembro. 59, então você vai fazer 54 anos. Isso. E aí nós completamos 59 anos de casados. Como dizem as pessoas... Ano que vem 61. Como dizem as pessoas mais próximas, isso é só para os fortes, muito fortes. Porque não é moleza você conviver 61 anos com a mesma mulher, né? Entre namoro, noivado e casamento... E ela com o mesmo homem, né? Aí? E ela com o mesmo homem. Não, vice-versa, né? Vice-versa, né? São dos dois lados. Mas vocês construíram uma história muito bonita no ponto de vista de família, né? Com 4 filhos, uma neta,
né? Vocês Uma tiveram esse neta envolvimento criada como filho e mais criada como filha, mais né? 3 netas. Porque a Luciana teve a Amanda com isso aí. 18 anos, muito A Amanda, novinha. 3 filhos, Então vocês criaram. 3 né? filhos e você é uma filha, são os E ela é uma 4. filha. E aí tiveram todo esse trabalho voluntário, esse envolvimento com o amparo Sim. maternal, e desde que você decidiu empreender, a mãe esteve do teu lado o tempo todo, tempo né? todo, até hoje. Cuidando Até da hoje. parte administrativa. Então, até hoje, porque ela é estatutariamente É. diretora administrativa financeira do Sempre, Instituto. Tá sempre até hoje. lutaram muito juntos, tanto no aspecto família quanto no aspecto trabalho. Né? Empreendedor. Exatamente. Né? Então isso até hoje está aí. É que eu digo, E hoje você as está aí. grandes bens da minha vida foi o casamento e a fundação do Instituto Crescer, e vocês, né? Porque do casamento veio os filhos. E aí, hoje com 82 anos, que balanço que você faz e que legado você acha que você está deixando aí para o mundo? É difícil falar com o risco de não ser modesto. Precisa ser modesto, a vida exige que você seja modesto, né? O legado que eu estou deixando, eu acho que é o exemplo de personalidade, o exemplo de correção, que diga-se de passagem que aqui no mundo dos negócios, eu e o Instituto Crescer na minha vida nunca tivemos nenhum problema de corrupção, nunca tivemos que dar dinheiro para poder obter um contrato, nunca. O Instituto Crescer nunca se envolveu em falcatrua. Mas é importante dizer que o Instituto Crescer como organização social sempre foi financiado pela iniciativa privada. Sempre até Todos hoje. os seus projetos Sempre são até assim. E o beneficiário, na maioria das vezes, é a educação pública, né? População. População. É a sociedade, né? Então... Nós nunca tivemos projeto com o governo diretamente, nem federal, nem estadual, nem municipal. Mas a gente faz um trabalho de relacionamento muito forte com a Secretaria de Educação, né? Um trabalho de formação de professores. Infelizmente, a cultura brasileira, quando você trabalha com o governo, provavelmente veio a questão da corrupção junto. Provavelmente. Isso. Né? O Instituto está consolidado, completamente consolidado. Você imaginava que o Instituto ia ganhar a dimensão que ganhou? Nunca imaginei. Nunca. Não podia imaginar, né, Cláudio? O Instituto começou no meu quarto, na Teixeira da Silva. Foi. Com uma mesinha dessa aqui, um computador em cima. O EPO já tinha, sim, mas eu tinha depois, evoluiu para o computador IBM, que era um ecrã desse tamanho, lá no meu quarto. Foi. Muito bom. Acho que tem bastante coisa, né? Bastante história linda. Mais do que isso, não sei. Agora, o futuro a Deus pertence. Primeiro lugar, eu acho que tudo existe porque Deus nos abençoou. Eu, como pessoa, né, crente que eu sou, católico, apostólico, romano, acredito que Deus está no comando. Isso não acontece assim por seu mérito, Deus está no comando. Segundo aspecto disso foi sorte. Sorte. Não é? Você pode ter Deus no comando, Ele quer te ajudar, mas você ser um cara azarado, daí não rola. Eu acho que tive muita bênção, né? Falei bênção, eu falo sério, mas também sorte. Tive sorte. E competência, né, pai? Competência. Trabalho duro, né? Trabalho árduo, né? Aí se a gente começa a falar assim, dizer, pô, cara pretensioso esse que está Não, mas tem que ser dita a verdade, né? Alguém que saiu de casa com 15 anos de idade para morar numa pensão, para estudar o científico, para ir atrás da própria vida, enfim. Bom, o que eu posso dizer para quem estiver assistindo essa gravação? Estudar, estudar, estudar e estudar. Que foi minha vida. Minha vida eu estudei, estudo até hoje. Estudo até hoje. Acabei de me formar em Aliança Francesa. 1º de julho de 2022, eu recebi o diploma da Aliança Francesa. Eu sou graduado em francês, como fiz inglês, como fiz espanhol. Estudar, estudar, estudar. Esse é que tem que ser feito. Educação, está todo mundo, agora eu estou falando de uma novidade. Todo mundo está falando, a educação é a solução do Brasil e do mundo. Sim. Educação. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada. Empreendedor em INIAC, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to be.
Mas muito legal. Bom, e aí o que você achou de relembrar toda essa história? Bom, Tá com a cabeça boa ainda. O que é que eu achei é o seguinte, o que eu achei é que eu ainda estou razoavelmente bem da memória. Tá, com certeza. Muito bem na memória. Graças a Deus. De lembrar disso tudo, né? Tô com... Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor e investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento.